Vieram para ouvir também a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar para que essa palavra possa abençoar a minha vida e a sua vida em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de cultuar o Senhor nesse lugar. Obrigado pelo teu favor derramado sobre as nossas vidas. É um favor tão abundante, Senhor, que está indo além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Além das nossas estruturas, o Senhor tem nos surpreendido e nós queremos mais. Por isso, abre os olhos do nosso coração para receber a tua palavra como alimento, instrução e direção. Diga assim: Senhor Jesus, como igreja, nós abrimos o nosso coração para receber a palavra e desejar a volta do Senhor Jesus. Só quem deseja a volta, diga Maranata. Diga mais uma vez: vem, Senhor Jesus. Diga Maranata. Chama por ele agora, fala: vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ama o Senhor, diga: venha. E aquele que tem sede, beba de graça da água da vida. Aleluia. Nós vamos começar hoje uma nova série que nós estamos chamando de Vencedores. Tem algum vencedor aqui? Amém. Nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores. O que seria um vencedor? Vencedor será alguém bem sucedido? Vencedor será alguém que agora começou a vida simples e tornou-se rico? O vencedor é aquele que faz a vontade do meu Pai. Vou precisar que a Bíblia me acompanhe aí, por favor. Então vamos começar com Mateus capítulo 7 e versículo 21. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito. Na verdade, é o que eu mais sinto graça para fazer, é ensinar a palavra de Deus. E talvez, semana que vem, nós vamos compartilhar sobre as diferenças entre a salvação e o reino. Quantos aqui são salvos? Mas quantos aqui já têm a certeza que vão entrar no reino? Aleluia! Eu quero ter essa certeza sua. Não tem ainda, porque a salvação já lhe foi garantida. Amém? Mas e o reino? É questão fechada já? Fala para o irmão que está do seu lado. Não. Vamos ler alguns versículos? Mateus capítulo 7 e versículo 21. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que nós não gostamos de ouvir. Eu sei que eu não posso passar dessa linha aqui, né? Então vou me conter aqui atrás. Uma coisa que nós não gostamos de ouvir, que chama prestação de contas. Pastor, eu vim para ouvir o Evangelho. Mas no Evangelho nós temos prestação de contas. Não, eu não gosto de prestar contas para ninguém. Capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Querendo você ou não, você vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, prestar contas é uma coisa que você deveria estar habituado. Por isso que nós estamos na igreja, porque a igreja é um lugar de prestação de contas. Você está vendo lá os nossos envelopes de dízimo? Por que eles têm nomes? Por que eles estão ali na letra? Tem um alfabeto e nós fazemos prestação de contas. Porque todos nós, diga todos nós inclui os ímpios. Todos nós, diz Paulo, os crentes, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, eu queria falar sobre a prestação de contas. Fala para o irmão que está do seu lado: você vai prestar contas de tudo que você está fazendo hoje. Pastor, mas eu achei que eu vivia na graça. É porque você está na graça que Ele nos capacita a prestar contas. Aleluia. Então eu não gosto, pastor, de prestar contas. Pois deveria, porque se você não tem nada a temer, e você não tem nada a dever, já está tudo pago em Cristo Jesus, você vai prestar contas e vai receber disciplina ou galardão? Quem vai receber galardão aqui? Eu vou. Se você quiser ficar para a disciplina, fique à vontade. Eu quero galardão. Alguém quer comigo galardão? Ai, pastor, mas é claro que vai ter disciplina. Vai, que não seja nem para mim nem para você.
Amém? Por isso o nosso encargo é edificar uma igreja de... O vencedor vai receber disciplina ou galardão? Galardão. Então, alguns não creem que existe a disciplina. Por isso eles colocam na conta da graça toda sorte de pecado, preguiça, indisposição. Eles falam: não, pastor, eu estou na graça, agora eu não preciso congregar, eu assisto culto lá em casa. Pastor, eu agora estou na graça, então eu não preciso mais dizimar. Você acredita que agora, ouvi essa semana, tem lugar e nome, tem uma igreja lá em Goiânia, que porque está na graça, agora não tem mais ceia do Senhor. Tem nome, não vou te contar o nome por motivos éticos, mas tem nome. Dízimo, muitas já estão abolindo, mas nenhuma permanece viva, todas morrem. Porque os crentes que são honestos mesmo e sinceros com Deus não querem ficar num lugar desse, que é um lugar avarento. Então, algumas coisas nós precisamos ensinar para os irmãos, porque a partir de agora, toda sorte de doutrinas viaja pela internet livremente. Agora, tem uma coisa que os pregadores aí da internet e etc. não gostam de falar. Não gostam de falar da volta de Jesus. Você não vai achar muitos livros falando do reino de Deus, da volta de Jesus. Interessante, por quê? Porque quando nós pregamos sobre a volta do Senhor Jesus, o seu espírito é renovado no zelo de Deus. O seu espírito é ativado para amar as coisas do céu e não as coisas aqui da terra. E aí você começa já a clamar no seu espírito, Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos começar então Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará onde, meus irmãos? Então diga, a diferença entre a salvação e o reino. A salvação é pela graça mediante a fé. E o reino? Vou repetir a pergunta porque esse ensino é um ensino que aí nós precisamos, exatamente, colocar revelação nele. Vou repetir a pergunta. Bom, você vai me acompanhar aí, né? Obrigado, João. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará onde, igreja? Está falando de salvação no texto? Está falando de reino. Quando você é salvo, você automaticamente entra no reino de Deus? Porque o ladrão na cruz falou o que para Jesus? Senhor, eu quero estar contigo hoje no teu reino. E o que Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso e reino são a mesma coisa? Não. Paraíso é o lugar onde as pessoas morrem, não é? Estão lá aguardando o que eu vou pregar hoje. Fala, os julgamentos. É chamado Hades, ou lugar dos mortos. Temos o seio de Abraão, para aqueles que são salvos, e o inferno, para aqueles que não são salvos. De modo que você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que até o inferno será jogado no lago de fogo e enxofre. Então o texto aqui não está falando de reino, não está falando de salvação, está falando de reino. Porque você e eu cremos que uma vez que você foi salvo, ninguém vai tirar você das mãos dele. Aleluia. Diga graças a Deus. Quantos irmãos aqui são salvos? Todos deveriam levantar a mão. Se não levantou, pode fazer um apelo para alguém que está aí ao seu lado e ele vai ser salvo hoje. Como que ele é salvo? Efésios capítulo 2 e versículo 8. Pela graça sois mediante a fé. Isto não vem de vós, ou seja, não é pelas suas obras. Presta atenção no texto de Efésios. A Bíblia diz lá em Efésios, porque pela graça sois, ou seja, a graça é favor imerecido. Veio de você? Não, você foi salvo pela graça de Cristo. Não tem nenhum mérito seu, nada, absolutamente, mediante a fé. Isto não vem de você, é um dom, diga dom. Dom é o que? Presente, ou seja, você não fez nada, só recebeu pela fé. Amém? Agora, e o reino? O que você tem que fazer? Pastor, o reino eu tenho que esforçar. Tem mesmo. Mas qual é o esforço que você faz? É o esforço para entrar no... Muito bem.
descanso. O autor de Hebreus, no capítulo 4, ele diz que nós devemos ter cuidado para não cometer o mesmo pecado que cometeram aqueles irmãos no deserto. Qual que foi o pecado que eles cometeram? Eles não creram no Senhor e começaram a murmurar. E por 10 vezes eles murmuraram. Quantas foram as pragas lá no deserto? 10. Quantas foram as murmurações no deserto? 10. Então, não é o meu tema aqui hoje, mas depois você pode estudar isso melhor. Eu quero falar então sobre a prestação de contas. Diga, a prestação de contas. Vai acontecer 3 julgamentos. Quantos julgamentos, irmãos? O primeiro julgamento, e eu queria ler um texto com você em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 10, é o chamado Tribunal de Cristo. Como é que ele é chamado? Eu te pergunto, para quem é esse julgamento? Diga, para os crentes. Ímpio vai participar desse julgamento? Não, porque Deus não mistura ímpio com crente. Alô? Alguém está comigo? Deus não mistura filho com quem não é filho. É assim que você faz na sua casa? Quando você tem que ajustar contas com o seu filho, você vai lá e chama o vizinho também para participar? Não, é assunto da casa. Então, o julgamento dos crentes, como é que é o nome dele, igreja? Fala, Tribunal de Cristo. Então, olha lá o que diz 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de... Para fazer o que lá no tribunal? Para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do... Então, você já tem certeza da salvação, amém? Mas tem certeza do reino? Tem? Não, não tem. Se alguém dizer que tem, não compreendeu as escrituras. Porque o reino está para mim e para você em aberto. Por quê? Você vai ver em Mateus capítulo 25, que ele está reservado para aqueles que fizeram a vontade do... Vamos voltar para o texto de Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará aonde? Quem é que diz Senhor, Senhor? Ímpio ou crente? Só crente. Ímpio não clama Senhor, Senhor. Então esse texto é para ímpios ou crentes? Crentes. É o chamado Sermão do Monte. Começa em Mateus 6, vai até em Mateus 8. Jesus está falando para os discípulos. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, quem que vai entrar no reino? O sujeito que nunca teve pecado? Aquele que não cometeu nenhuma falha? Aquele que fez a vontade do... Agora, presta atenção no texto que é incrível. Esse é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. 22. Olha o que diz. Muitos naquele dia, percebe que está entre parênteses? Que dia é esse? É o dia de 2 Coríntios 5:10. Como é que chama aquele dia? Vamos ver se a videira está entendendo a pregação. Que dia que é aquele ali? Isso mesmo. Qual que é o dia? Qual que é o dia? Lembra que para você o dia é o tribunal de... Então vamos ler de novo o texto? Muitos no tribunal de Cristo. Posso falar assim? Posso falar assim, professor? Muitos no tribunal de Cristo hão de me dizer: Senhor, Senhor. É ímpio ou crente? É ímpio ou crente? Claro, porque só crente é que fala Senhor, Senhor. Então, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Uau! Em teu nome não fizemos muitos milagres? Perguntinha: quem expulsa demônio? É ímpio ou crente? Quem profetiza? É ímpio ou crente? Esse texto está escrito para quem? Fala, para a igreja. Presta atenção, naquele dia eles vão falar isso aí: Senhor, nós estamos aqui no tribunal, e lá na minha célula eu expulsei demônios, lá na minha célula, né, eu profetizei. E o que o Senhor vai falar no 23, pastor João? Ele vai falar o seguinte: então lhes direi explicitamente, ou seja, na presença de todos, claramente: nunca vos conosco, nunca vos conheci, apartai de mim os que praticais a iniquidade. E agora? Agora você precisa responder uma pergunta que muitos têm dúvida, inclusive eu tinha: apartai de mim, para onde que vão ser mandados esses crentes?
para onde vão ser mandados esses crentes, você tem só duas opções: ou vai para o inferno, como nós não cremos, ou vai ser disciplinado. Qual é a disciplina para esses crentes? Simples: ficar fora do... Muito bem, parabéns, eu gosto de pregar para você porque você entende rápido. E aí o texto diz, presta atenção, acompanhe comigo: estarão dois no campo, um será tomado, rapture em inglês, e outro será deixado, raptado. Como é que é o nome desse evento que vai acontecer, que vai ser raptado? Arrebatamento. Quantos estarão no campo? É um ímpio e um crente? Não pode ser, porque Deus não compara você com ímpio. Se ele fala que dois estarão no campo, um será tomado. Que evento que é esse que vai ser tomado? Eu queria estar pregando essa mensagem e ser arrebatado. Igual tem num filminho que eu acho máximo. O pastor está pregando, já viu esse filme? O pastor está pregando aí, ele está falando esse texto. Lembrei aqui agora, podia acontecer aqui agora, gente, aleluia. Se eu sumir, vocês somem junto comigo. E se você ficar, é melhor correr. O pastor está pregando assim, e aí de repente, some. Aleluia. Podia fazer esse efeito e dar um choque em você, né? Mas vamos lá. Não, pastor, não faz isso não, porque aí eu vou ficar. Imagina se tivesse um negócio aqui, eu vou um dia pensar sobre isso, que aí a pregação vai ficar bem viva. E aí, vai ser tomado, e o outro será... Esse que foi deixado, a Bíblia diz no final, que haverá choro e ranger de... O que as pessoas acham que é choro e ranger de dente? Inferno. Mas não é inferno. O que é choro e ranger de dentes? Imagina que o arrebatamento aconteceu, e você viu aquele que estava ao seu lado sendo arrebatado. Você foi deixado. O que é choro e ranger de dentes? É a disciplina. Vai, por favor, agora vamos para outro texto. Você vai precisar acompanhar comigo hoje na sua Bíblia, no seu celular ou no projetor. Romanos capítulo 14 e versículo 10. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E por que desprezas o teu? Pois todos nós, diga, todos nós, compareceremos perante o tribunal de Deus. Então você pode usar tribunal de Deus ou tribunal de Cristo. Lembra? Para você, o dia, um T maiúsculo, é o tribunal de Cristo ou tribunal de Deus. Mas tem outros Ds maiúsculos que não são para você. É para o ímpio. E para o ímpio é um outro tribunal. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 4 e 5. Se você tem dúvidas, enquanto você tem dúvidas, você pode mandar uma mensagem no meu Instagram, @AzemarFreitas, depois eu vou te responder. Agora não, mas depois eu te respondo, porque é natural que haja muitas dúvidas sobre esse tema, porque não é um tema que você vai encontrar aí muita gente pregando, mas é necessário, porque a vontade de Deus é que você seja arrebatado. E quem será arrebatado? Toda a igreja? Tem crentes que acreditam que toda a igreja vai ser arrebatada, né? Ok, você não deve brigar com o irmão porque ele crê assim. Você só deve ministrar alguns textos para que ele te explique. Um é esse que eu acabei de citar. Estarão quantos no campo? 2 é a totalidade da igreja. Um será arrebatado. Quem foi arrebatado? Digo, o vencedor. E o que ficou? Continua sendo igreja? Ele vai agora passar por um período chamado grande tribulação. Eu pergunto, isso aí é uma disciplina? É uma disciplina. Para o arrebatamento tem aviso? Lembra do ladrão na noite? É como o ladrão na noite. Jesus disse em Mateus 24, se viesse o ladrão, você trancaria a porta, etc. Mas ele vem como ladrão na noite. Mas na sua segunda vinda, eu vou falar sobre isso também em uma outra pregação. Diga, todo olho verá. Mas não é no arrebatamento. No arrebatamento ele vem como ladrão na noite. Mas na sua segunda vinda, no final da grande tribulação, todo olho verá. Eu espero que você não esteja aqui para vê-lo. Eu espero que você seja arrebatado. 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 4 diz assim: porque nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado,
porque quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julguei, fala comigo, antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Agora, quer saber um dos textos mais claros para mim? É esse que eu vou ler para você agora. Vai comigo para 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 13. Manifesta será a obra de cada família. Quem está comigo? Manifesto será a obra de cada igreja. Fala comigo. A salvação é individual. E o reino também. Você não vai prestar contas da obra da sua esposa. Você vai prestar contas da sua própria obra. Manifesta se tornará a obra. Fala comigo, a obra. Então a graça te deu capacidade de realizar obras. Aquele crente que vive agora a vida cristã sem praticar a vontade do Pai, ele não realiza nenhuma obra. E ao não realizar nenhuma obra, ele vai receber disciplina ou galardão? Vamos dar uma olhadinha no texto? Manifesta se tornará a obra de cada um, pois, olha o dia de novo, o dia a demonstrará. Que dia é esse? Para você, que dia é esse? Vamos lá, vou falar até se aprender. Que dia é esse para você? Fala, tribunal de Cristo. É melhor você falar tribunal de Cristo que de Deus, tá bom? Mas quem falar de Deus também está certo. Mas fica mais claro, tribunal de Cristo. Então, manifesta se tornará a obra de cada um. O tribunal de Cristo é para manifestar as obras que nós, crentes, realizamos do período que você foi salvo até o período que será arrebatado. Quantos dizem amém? Amém. Pastor, o que eu fiz para trás? Você fez para trás, nem Cristo lembra, por que você vai lembrar? Aleluia. É do dia que você foi salvo, diga aleluia. Só os salvos, diga aleluia. Aleluia. Manifesta se tornará a obra, diga a obra. Diga, eu tenho uma obra para ser realizada. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, porque o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer, olha como é que o texto é claro, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Pastor, o que é a palavra galardão? Vamos trocar por recompensa, amém? Vamos trocar a palavra galardão para ficar mais fácil, que a palavra galardão é uma palavra bíblica. Talvez alguns irmãos novos não entendam. Então, receberá, diga, recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Que dano é esse? Que dano é esse? Muito bem, vou continuar ensinando. Hoje eu estou ensinando, não estou pregando. Que dano será esse? Fala, disciplina. Lembra de alguma disciplina? Ficar fora do reino é disciplina? Passar pela grande tribulação é disciplina? Haverá choro e ranger de... Irmão, você não tem ideia. Eu te recomendo você ler o livro do pastor Luiz, Apocalipse sem Mistério. Você não tem ideia do que vai acontecer aqui na grande tribulação. Só para te dar uma pequena ideia, tem um local que vai ser aberto, uma estrela vai cair, ela chama Abaddon ou Apolion. Quando ela cair, ela vai abrir um buraco. Desse buraco vão sair 200 milhões de demônios. Está escrito na Bíblia, pode ler lá. Esses demônios, eles têm uma característica, eles parecem com um gafanhoto, mas com cauda de escorpião. A Bíblia diz que esses bichos, eles vão ferroar as pessoas, mas a pessoa não vai morrer. É como se fosse uma malária, mas muito mais forte. Aí é onde alguns tropeçam, porque eles vão pedir a morte e não vão conseguir. Ou seja, não a doença que vai matar, mas ela vai deixar a pessoa louca. Isso é na grande tribulação. Posso falar muitas outras coisas, mas a grande tribulação vai fazer desse mundo um lugar horrível. Eu espero que eu e você não estejamos aqui. Por isso eu estou pregando essa mensagem. Alguém diz amém? O mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Então nós podemos ver claramente que
embora você e eu tenhamos sido salvos, nós seremos julgados por Deus. Fala, eu vou prestar contas. O meu propósito ao pregar isso para você é ativar a sua fé para realizar as obras que Deus nos mandou realizar. Amém. Alguém se lembra de Mateus 28:19? Podemos colocar aí, João? Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Senhor nos mandou fazer discípulos. Fazer discípulos é uma opção evangélica? Fala, é um mandamento. Então você precisa fazer discípulos. Por que na videira nós cremos que através das células é a melhor maneira de fazermos discípulos? Porque nós estamos cumprindo o ID do Senhor. Então eu e você precisamos apresentar obras para Deus. Agora, a questão é, que força você realiza essas obras? Fala, na graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Alguns usam a graça para dar desculpa para a sua própria preguiça. Alguns usam a graça de Deus para não trabalhar. Alguns usam a graça de Deus para não realizar as obras que Jesus veio para realizar. Porque ele disse, o Pai trabalha e eu trabalho até hoje. Em João 14:6 ele diz, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então vou falar uma coisa para os irmãos, no Brasil ainda é dia, eu e você podemos trabalhar para o Senhor, mas em alguns países já é noite, não dá para trabalhar para o Senhor mais, não dá para pregar o Evangelho como nós pregamos aqui. Mas escute-me, são palavras do Senhor Jesus, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e virá também sobre o Brasil, e quando vier, não podemos trabalhar assim às claras como trabalhamos hoje. Mas pastor, como que eu posso discernir a graça genuína? A graça genuína do Novo Testamento te faz trabalhar mais para Deus. Como não foram tantos glória e nem aleluia, eu vou pregar de novo. A genuína graça de Deus, ela ativa a sua fé para trabalhar. Para trabalhar para Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Mas pela graça de Deus, diga, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, ela não foi conquistada, ela não foi comprada, ela foi doada. Então entenda, alguém te doou algo muito poderoso. O que você vai fazer com essa doação que recebeu? Enterrar o talento? Ficar na sua casa assistindo filme no final de semana? Trabalhar para ganhar dinheiro? Não, faça todas essas coisas como se não fizesse. Trabalhar como se não trabalhasse. Esteja casado como se não estivesse. É assim a recomendação paulina, apostólica. Pela sua graça, não se tornou vã. O centro da minha pregação de hoje é isso aqui. Eu estou pregando hoje para você, para que você não torne a graça que você recebeu em algo vão, sem sentido. Porque ela custou preço de sangue do Filho de Deus. Vencedores, eles pegam a graça que receberam. Então, pastor Arthur, corrigindo a frase, a salvação é pela graça, e o reino é pela mesma graça. Porque Colossenses 2,6 diz que assim como recebeste a Cristo, assim também andai nele. Como que você recebeu a Cristo? Efésios 2,8, pela graça mediante a fé. Emenda com Colossenses 2,6, assim como recebeste a Cristo, assim agora andai nele. Como que recebemos a Cristo? Diga, pela graça, mediante a fé. Como que você vai andar nele agora? Pela mesma graça, mediante a fé. Mas alguns pregam, a salvação é de graça, mas a santificação é por esforço. Eu acreditava assim, não acredito mais. Tem alguém comigo? Por quê? Porque não funciona. Você quer testar? Testa você. Eu testei uns 20 anos da minha vida. Não dá certo. Por quê? Porque se você é salvo pela graça, mas é santificado pelo esforço, você precisa cair. É necessário fracassar para que você compreenda que a mesma graça que te salvou é a mesma que faz você permanecer de pé.
A mesma graça que te redimiu transforma o seu caráter à semelhança de Cristo. Senão, é melhor ser um bom cidadão, que é cumpridor de todas as leis, que é uma pessoa íntegra, de um caráter ilibado. Que diferença tem? Para que precisa do Espírito Santo para isso? Agora, pastor, você então é um antinomiano? Ou seja, está recomendando não obedecer à lei? Grava o que eu vou te falar agora. Quem, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, quem vive pela graça não está debaixo do jugo da lei. Ele nem lembra que a lei existe, porque a lei não é mais para você. Você vive em outro nível, você vive na graça de Deus. Vou te provar agora, presta atenção. Vamos supor, aqui dentro, não pode fumar em recintos fechados em Belo Horizonte, ok? Uma lei municipal, não pode. E aí tem vários cartazes proibido o fumo. Eu pergunto, isso faz parte da lei? Sim. Se aplica a todo cidadão? Sim. Se aplica a você? Você lembra que essa lei existe? Por quê? Exatamente. Simples assim. Não matarás. É uma recomendação da lei, sim ou não? Você vive aí trabalhando durante o seu dia lembrando, não matarás, não matarás, não matarás, não matarás. Até alguém quer te lembrar quando te dá uma fechada no trânsito, alguma coisa parecida, né? Não matarás, não matarás, não matarás. Você fala 10 vezes, não matarás. Essa lei é para todo cidadão? Se aplica a você? Sim. Aplica a você? Se aplica, porque se matar alguém, o que vai acontecer? Vai preso. Então se aplica a você? Você lembra que ela existe? Não, porque não estáis debaixo da lei, sim debaixo da graça. Eu não lembro que ela existe, porque eu vivo em outra dimensão. Eu vivo na dimensão de um outro reino. Você não é daqui, você está de passagem. Você é peregrino e forasteiro nessa terra, segundo o apóstolo Pedro. E deveria viver assim. A Bíblia diz que o Senhor voltará. E o Espírito e a noiva dizem. O Espírito está dizendo, vem em todo momento. A noiva precisa dizer mais. A noiva precisa dizer mais. Mas não é aqui no culto evangélico não, é fazendo arroz lá na sua casa, é lá no seu trabalho, é quando levanta. Quando você levanta, eu vou te dar uma recomendação pastoral. Você levanta e fala, Maranata, vem Senhor Jesus. Aquilo ali vai ativar o seu espírito para um dia poderoso no Senhor. Então, nós entendemos que somos salvos. Quem aqui é salvo? Mas você vai ter um julgamento. Qual o julgamento? Diga, tribunal de Cristo. Para quê? Para avaliar a sua salvação? Para avaliar a sua salvação? Não, para te dar galardão. Olha Mateus capítulo 5 e versículo 19. Aquele, pois, presta atenção nesse texto, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Moral da história. Diga mínimo e máximo. Concorda comigo que terá uma hierarquia no reino dos céus? Concorda comigo que a medida do galardão será diferente para uns do que para outros? Quem concorda comigo? Pergunta, por quê? Responde. Muito bem, por causa da salvação? Você pode ser mais salvo hoje do que foi ontem? Pode ser mais salvo amanhã do que semana passada? Mas presta atenção na pergunta. Você pode ter mais obras hoje do que teve mês passado? Pode. Você pode ter mais obras ano que vem do que tem hoje? Então eu espero que o Senhor Jesus volte e encontre-nos com muitas obras para apresentar para Ele. Pastor, me diga qual é essa obra. Já disse, é Mateus 7,21, é fazer a vontade do Pai. Eu não posso virar para a Dona Elisete e falar, Dona Elisete, a obra que Deus te manda fazer é essa. Eu posso dizer as obras gerais. Quais são as obras gerais? São aqueles que o Senhor já mandou fazer. Mas algumas igrejas estão tirando essas obras. Pasme! Jesus lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, mandou fazer discípulos. Essa ainda não tiraram.
Mas já começaram a tirar o batismo. Não, não precisa batizar não. Pode batizar lá, em qualquer lugar, né? Batiza aí na sua casa. Porque o eunuco foi lá e tinha uma poça e batizaram ele. Você está colocando uma situação extrema como generalizada? É assim? Você pegou um extremo agora, que é o eunuco, que não tinha ninguém lá. Inclusive Filipe foi trasladado. Se você for trasladado para tal lugar para batizar alguém, eu aceito também. Quem entendeu? Amém. Eu não conheço ninguém que foi trasladado. Alguém conhece? Eu queria esse milagre, especialmente numa viagem para a África, né, Adriano? Algo parecido. Trasladar 12 horas, já apareceu lá o pastor Osemar. Então, portanto, fazei discípulos. Fala comigo, batizando. Mas algumas igrejas, pasmem, eu fiquei chocado. Eu falei, não, pastor, ele deu nome, falou, e por sinal lá em Goiânia a coisa, é o reino de Deus, é lá em Goiânia. Então, acontece todas as coisas. Aquele que violar um desses meus mandamentos e ensinar aos homens, diga ensinar aos homens, será considerado mínimo. Ou seja, disciplina tem gradação, e galardão também tem gradação. Servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor, governará sobre 5 cidades. Eita, glória. Aleluia. Mas você já viu um outro servo que governará sobre 10 cidades? Pastor, mas isso é injusto. Não, não é injusto não. Cada um comparecerá perante o tribunal de Cristo, de conformidade com as suas obras. Você reconhece que tem gente que tem mais obras do que você? Eu reconheço. Você reconhece que tem gente que recebeu a mesma graça que eu e você recebemos, que foi a graça do Calvário, da obra consumada? Com essa graça, ele está realizando mais obras do que eu e você? Alguém reconhece? Eu reconheço. Pastor, então o que eu devo fazer? Faça as obras que Deus mandou você fazer. Faça as obras que Deus mandou você fazer, debaixo da graça de Deus. Agora, olha comigo que interessante, diz o texto. Aquele porém, vamos voltar, João, para Mateus 5,19, por favor. Aquele porém que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Esse julgamento, então, é para disciplina ou galardão? Diga, acerto de contas. Então, naquela parábola, na parábola dos talentos, que nós vamos ler, Mateus agora 25,14. Mateus 25,14. Essa parábola é extraordinária, eu preciso lê-la com você. Se eu não terminar aqui, não tem problema. Semana que vem eu continuo, porque é uma série. E o meu interesse é que você tenha apetite pelo reino de Deus. Que você tenha desejo do arrebatamento, que você estude e pergunte aos pastores e jejue por isso, porque eu não sei quanto as demais, mas essa igreja vai dizer, vem Senhor Jesus. Não vai dizer só no culto de domingo não, vai dizer na célula, reúna com os irmãos na célula e fala, vamos orar pela volta do Senhor Jesus. Pastor, é possível isso? É possível apressar a sua vinda, segundo o apóstolo Pedro. Então, olha o que diz Mateus 25,14. Pois será como um homem que ausentando-se do país. Quem que se ausentou do país? Diga, Jesus. Ele estava, mas não está mais. Quem está aqui agora é o Espírito Santo. Chamou os seus servos. Quem são os servos? Fala a igreja. E lhes confiou os seus bens. Continue, por favor. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um, segundo a sua própria. Você conhece gente de 5 talentos? Eu conheço. Você conhece gente também de 1 talento? Qual que é o desafio da igreja? Os de 5 talentos? Qual que é o desafio? Você precisa exercer fé para ativar os de 1 talento. E nós não julgamos que já sabemos isso. Nós precisamos ativar os de 1 talento. Os de 5 talentos não precisam ser motivados, ativados, não. Eles já vão multiplicar o talento. Mas o Senhor então distribuiu e partiu. Não está mais conosco. O que receberam 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles. E ganhou outros 5. Ou seja, o que ele fez com a graça que recebeu? Foi fazer obras, negociar o talento.
Algum crente pode dizer que não recebeu nenhum talento? Não, porque segundo a parábola, cada um recebeu pelo menos o quê? Um recebeu um talento, outro recebeu 2, outro recebeu 5. Continue, por favor. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2, quer dizer, multiplicou o talento. Você percebe que tem algumas pessoas que receberam um talento especial da parte de Deus? É incrível como eles receberam dons, talentos, e cada um nesse auditório recebeu um. Eu não sei qual é o seu, eu só te dou uma recomendação bíblica: multiplique-o em nome de Jesus. O que significa multiplicar o talento? Realizar algo para a glória de Deus, testemunhar para a glória de Deus. Mas o que receberam um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do Senhor, e aí ele começa agora a acusar o Senhor. Então, o problema aqui dos servos foi aquele que enterrou o talento. Ele fez algo pecaminoso, como adultério, roubou, matou, ofendeu alguém? Não fez. Sabe o que ele fez? Ele só enterrou o talento. Ele disse, vou parafrasear para você se fosse aqui na videira, ele disse assim: não, pastor, eu estou aqui no culto, mas eu não quero me envolver. Eu só quero vir aqui e participar. Eu não quero participar de uma célula, eu não quero fazer os cursos da igreja, eu não quero liderar nada, pastor, me deixa quieto. Deixo. Eu deixo você quieto. Sabe por quê? Porque Deus deixou. Mas eu preciso te avisar que você não vai prestar contas para o pastor, você vai prestar contas no tribunal de Cristo. Nenhuma igreja deveria deixar os seus membros apenas como membros no banco aos finais de semana. Deveríamos ensinar o evangelho dizendo: eu vou te deixar à vontade, mas eu vou pregar o evangelho avisando para você que todos nós, diga todos nós, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, aproveita agora para multiplicar o talento enquanto o Senhor não voltou. Alguém diz amém? Agora, a Bíblia diz, lá em Lucas 12, João Lima, Lucas 12, 47, ele não fez algo pecaminoso, ele apenas enterrou o talento, mas ao enterrar o talento, ele foi repreendido pelo Senhor. Então você que foi salvo, recebeu de graça. Você trabalhou pelo talento? Alguém na parábola trabalhou pelo talento? O Senhor deu o talento. E ao dar o talento, significa que você recebeu de graça. A questão aqui da parábola é: o que você e eu estamos fazendo com o talento recebido? O que eu e você estamos fazendo com o talento recebido vai determinar disciplina ou galardão. Vamos continuar depois na parábola, nós voltamos. E aí, Lucas 12, 47 diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos. Alô, videira? Será punido com muitos. Eu pergunto, nós tínhamos 3 servos ali na parábola de Mateus 25, certo? O de 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. Quem está comigo? Todos os 3 sabiam o que o Senhor queria fazer com o talento? Sim. Por isso que ao voltar, ele recompensou quem multiplicou e disciplinou quem enterrou. Não é assim que termina a parábola? Quem multiplicou os talentos, ele disse: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu. Qual é o gozo do Senhor para o crente que foi vencedor? Muito bem, vou perguntar de novo: qual é o gozo do Senhor para aquele crente que multiplicou o talento? Fala: o reino. O reino também é chamado na Bíblia de milênio, que são 1000 anos. É onde os crentes vão reinar e desfrutar de Cristo. Agora, olha o texto de Lucas 12. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, aleluia. Eu considero que para nós, muito foi dado. Eu não sei se você considera, mas eu considero que eu estou no lucro. Eu considero que eu estou no lucro de estar aqui com os irmãos.
Eu considero que eu estou no lucro de congregar aqui na videira. Eu considero que eu estou no lucro de ter o pastor que eu tenho. Alguém que considera que está no lucro? Quem considera que está no lucro tem a seguinte atitude: eu preciso trabalhar mais. Eu preciso realizar as obras enquanto é dia, porque a noite vem quando eu não vou trabalhar, não posso mais trabalhar. Era isso que movia o apóstolo Paulo. É por isso que ele disse em 1 Coríntios 15:10: eu trabalhei mais do que todos eles. E sabe o que eu fico mais espantado? É que o Espírito Santo falou: pode escrever na Bíblia. Aí eu acho que Pedro pensou, né, se eu estivesse lendo isso aí: mas espera aí, eu conheci Jesus 30 anos antes de Paulo, e aí agora escreve, eu não quero machucar os outros 11. Não tem esse negócio com Deus não, irmão. Quem trabalhou mais do que os demais vai ser honrado mais do que os demais. Mas você já viu que lá na empresa pode fazer isso, mas se fizer aqui na igreja fica chateado. Não, porque o pastor está me expondo. Pois eu então já estou te avisando, eu e você seremos expostos naquele dia. Então, por que ficamos ofendidos quando alguém é reconhecido que fez mais? Mas sabe por que ele fez mais? Porque ele é bom, porque ele é capaz? Não, porque ele aplicou fé na graça que recebeu. Amém. E ele falou: eu creio que é possível, nós vamos realizar isso, nós vamos multiplicar essa célula, nós vamos avançar com essa rede, essa igreja vai avançar, nós vamos tomar essa cidade, serão milhares de células tocando vidas nessa cidade. Então, não é porque você fez algo extraordinário, é porque você creu no extraordinário que Ele realizou por você lá no Calvário. Aplique isso no seu trabalho, sabe o que vai acontecer? Você vai prosperar. Aplique isso lá na sua escola, sabe o que vai acontecer? Você vai ter notas extraordinárias no seu estudo. Aplique isso lá na sua célula, aplica isso no seu casamento. Eu creio que recebi graça para esse casamento, então agora não vou fazer mais nada pela minha esposa. Não, o marido que sabe que recebeu graça, ele trabalha mais do que os demais. A esposa que sabe que recebeu graça, ela trabalha mais do que as demais. Alguém diz amém em nome de Jesus? Então nós temos esse julgamento. Eu queria então, hoje eu vou falar só desse julgamento e vou orar pelo reino de Deus. Eu chamar aqui a nossa equipe de louvor, vou falar só sobre o tribunal de Cristo. São 3, mas deixa aí na sua revista. Semana que vem eu falo dos outros 2, se o Senhor Jesus não voltar. Espero que Ele volte, Maranata, e nós possamos desfrutar dele no milênio. Mas eu queria te fazer uma exortação em amor. Você recebeu uma grande graça do Senhor. Olha que maravilha que nós temos recebido de Deus. Olha, preste atenção que Deus tem feito conosco. Em um tempo tão curto, Ele tem nos surpreendido, mas é em todas as áreas. É aqui no ministério, é lá na escola videira, é na vinha, é por onde nós andamos, favor tem sido multiplicado. Não torne isso comum. Não é comum, não pode ser comum. Não faça que isso se torne vão, ou seja, desperdiçado. Você recebeu uma família abençoada, você recebeu gente crente, sua esposa, seu marido, seus filhos. Isso não é normal, não coloque isso na conta da normalidade. Você é um bem-aventurado. A questão é, o que eu e você estamos fazendo com essa bem-aventurança? Espero que nós, a começar de nós, os pastores, possamos transformar isso em muitas obras para a glória de Deus. E você tenha sua fé renovada no Senhor, para crer em obras ainda maiores, mais gloriosas. Eu queria encerrar essa reunião orando por uma coisa que nós não vamos ter lá no reino. Não vamos ter enfermidade no reino, não vamos ter esterilidade no reino, não vamos ter morte no reino. E a Bíblia diz que o reino de Deus se manifesta no meio da igreja. Queria chamar o Adriano aqui. Vem cá, Adriano.
Não, meu irmão, não é o Adriano e a Dani, também a Lorena, que são, fica aqui ao lado do seu marido, por favor. Eles são lá de Angola e vieram nos visitar. Na verdade, a igreja não os conhece. Uma reunião que eu estive lá em Angola, 2017, setembro de 2017, o pastor Nelson preparou lá uma reunião de líderes, um jantar, e eles estavam presentes. E ele pediu para eu compartilhar uma palavra. Quando eu compartilhei a palavra, eu recebi da parte do Senhor uma profecia. E eu não conhecia aí a história do casal. E eu falei que naquele lugar tinha umas 20, 30 pessoas aproximadamente. Naquele lugar tinha um casal que não podia ter filhos e que estava orando há muito tempo para ter um filho. E eu falei, eu quero saber onde está esse casal. Foi uma palavra de conhecimento. E aí, essa altura, né, eles já estavam chorando, eles levantaram as mãos e falaram, pastor, somos nós. Eu falei, então, em nome de Jesus, o Senhor te concede o pedido, o desejo do seu coração. E eles vieram apresentar para a igreja a profecia dele. A profecia tem nome, chama Lorena. E eles vieram com uma atitude de gratidão. Eles vieram de Angola, a milhares de quilômetros daqui, para poder agradecer ao Senhor. Isso é uma obra para Deus, porque 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer. Gratidão é uma obra que poucos sabem realizar. Por isso eu estou te ensinando hoje, seja grato a Deus, não só pelas grandes coisas, porque essa aqui foi uma grande realização, é uma obra maravilhosa, mas eu estou te ensinando pelas pequenas coisas. Nós temos, por exemplo, semana que vem, Carnaval, uma conferência, mas a conferência já tem mais de 500 pessoas, completamente lotado. Talvez para você é uma coisa normal, mas não é um favor de Deus. Nós já temos um problema aqui nesse local. Qual o problema? Viemos para cá porque o outro local já não comportava, agora parece que esse não comporta também. Aí eu falei, Senhor, como é que eu faço? Eu não posso ser responsável com o seu dízimo, a sua oferta, não posso fazer uma obra aqui para daqui, sei lá, poucos meses ter que ir para outro lugar, porque simplesmente não cabe. Se fizer ceia, não cabe. O que é isso? Preste atenção, eu vou te falar, eu sempre gosto de avisar para você em primeira mão, tem um rio de Deus fluindo nesse lugar. Tem uma unção de Deus fluindo nesse ministério. Eu estou te apresentando aqui a Lorena. Milagres têm acontecido nessa casa. E eles vieram te mostrar um desses milagres. Então, eu vou deixar que o Adriano fale um pouco, antes de nós encerrarmos. Eu queria que ele orasse por todos aqueles casais que desejam a semelhança deles, terem um filho, mas não podem, por alguma razão, ou também por aqueles cujo filho está enfermo, que é o caso do Carlos aqui, porque Deus deu essa graça para eles. Eu creio que essa graça pode ser transmitida. Amém? Adriano. Graça e paz, igreja. Amém. Queria agradecer, pastor, pela apresentação aí. Queria falar para a igreja que às vezes o profeta não recebe honra na sua terra, né? Mas queria falar para vocês também que às vezes tudo que a gente precisa está na casa. Honre o pastor de vocês. Vocês têm aqui um homem de Deus. Sabe, o princípio da honra, Jesus cumpriu. Então, se a gente valorizar o que está em casa, se a gente valorizar o que está em casa, a gente vai ter coisas muito maiores fora. Amém, amém, amém. Tudo começa em casa, tudo Amém. Começa na família. Amém. Tudo começa no projeto de Deus para nós, que é a família. Então, Amém. se tem em casa, muito obrigado, pastor. Amém. Sabe, você foi usado por Deus
e colocou uma cereja no bolo da nossa família. Muito obrigado. Continue ousando no Senhor. Continue transmitindo tudo aquilo que Deus tem feito e falado aos seus ouvidos e colocado no seu coração. Porque muitos serão abençoados. Amém? Sabe, irmãos, Deus tem derramado graça sobre graça na nossa vida. Graça sobre graça. Sabe o que é isso? Se apropriem dessa palavra, porque graça sobre graça pode ser derramada na vida de cada um de vocês. Sabe, a gente precisa tomar posse daquilo que a gente é. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou mais que isso, eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu estou assentado. Por isso estou aqui de passagem, como o pastor falou. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nada de mal nesse mundo nos afeta se a gente nos apropriarmos daquilo que a gente é. Aleluia. Sabe, irmãos? Pastor? À vontade. Sabe, irmãos? A gente precisa se apropriar daquilo que Cristo já conquistou para nós. Aleluia. Quem aqui já se apropriou da salvação? Amém. Cristo se apropriou. Deus nos deu muito mais do que a salvação. Tem milhares de promessas na Bíblia conquistadas para mim e para vocês. A questão é que a gente não se apropria. A gente fica perguntando, será que Ele quer? Mas Ele quer. A resposta é Ele quer, Ele pode, Ele quer. faz. Oh, aleluia. Quem crê que Cristo faz, levanta a mão, por favor. Eu creio. Se aproprie disso, manifeste isso. Oh. Sabe, a palavra foi usada para criar, e haja luz, e houve luz. Sabe, não é para se comunicar. Quando você fala, você profetiza algo na sua vida. Você traz um futuro desejável de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade para a sua vida. Use aquilo que Deus te deu. O poder da palavra está em você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Ele grita no seu coração para que você profetize palavras de vida. Aleluia. Sabe? Em nome de Jesus, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Amém. Estou me estendendo aqui, mas já vou parar. Né? Irmãos, eu quero falar para vocês que Deus tem derramado o dom sobre nós. Amém. A gente tem se apropriado disso. E como o pastor me ensinou, o professor Casanar me ensinou, o pacote vem fechado. Bem. Quando você é salvo, você recebe o Espírito Santo, tudo vem junto. A questão é que a gente não desembrulha os pacotinhos que estão dentro do saco e não recebe, não se apropria dos presentes que são para nós. Se aproprie de tudo que Cristo conquistou para você. Desfrute de uma vida maravilhosa. Desfrute das bênçãos, das promessas, de tudo que existe para você. Amém. Sabe, irmãos? Eu e a Dani não temos nenhum problema clínico. Eu não tenho nenhum problema clínico. A Dani não tem nenhum problema clínico. Mas quando os nossos espermas e óvulos se misturavam, ele morria. Nós entramos numa classe que a medicina não explica. Nós entramos numa classe que a ciência não explica. O óvulo é perfeito, o esperma é perfeito, mas a mistura não dá liga. Consegue entender isso? E aí vem um pastor, aqui na casa de vocês, atravessa o oceano. E eu creio que Deus levou o Senhor lá para fazer isso principalmente para nós. Porque a gente já havia desistido desse sonho. Fertilização a gente fez 4. Então a gente fez 4 fertilizações para que a Lorena pudesse estar aqui. A gente foi provado de muitas e muitas maneiras. Pessoas amadas que nos amam falaram assim para nós: e se Deus não quiser que vocês tenham filho? Sabe, foi uma palavra de amor. Ela não fez isso para nos condenar, mas é uma palavra de amor feita contrária à palavra de Deus. Então quando foi falado isso, na hora a gente repreendeu. Então não interessa quem está falando, interessa se é de acordo com a palavra de Deus ou não. Amém. Se não for de acordo com a palavra de Deus, repreenda. Amém. Sabe? Tome posse da palavra de Deus, das promessas, da vida que tem derramada sobre você. É isso que a gente precisa fazer. Sabe? Quando a gente repreendeu essa palavra, nós uma vez tomamos posse da palavra liberada, que está de acordo com a palavra da Bíblia, e o resultado está aqui. A Dani tem mais de 40 anos, teve uma gravidez perfeita, a Lorena é perfeita, sabe? Ela é especial, ela é uma promessa de Deus para nossas vidas.
Os filhos que vocês têm são promessas de Deus para a vida de vocês. Os filhos que vocês ainda não têm, mas desejam, são promessas da vida de Deus para vocês. Sabe, se aproprie. Então, posso chamar? Pode chamar. Aqueles que precisam de uma oração de cura, que precisam de uma oração para corrigir a questão de infertilidade, aquele que quer ter filho, por favor, você chega aqui na frente. A gente quer ousar. Amém. No nome de Jesus dessa vez. Amém. Pode vir. Eu sinto que Deus quer fazer milagres hoje aqui. Oh, Cristo. Deus vai fazer milagres hoje aqui. Aleluia. Sabe por quê? Não é porque você merece, mas é porque Ele quer. Aleluia. É porque Ele quer te